Olá, seja bem-vindo ao canal Glória na Terra. Nós vamos fazer agora uma série de vídeos sobre depressão, né? Eu vou contar um pouco sobre todo o processo da minha depressão, vários temas, né? Tudo que eu aprendi nesse tempo de depressão, e vão ser uma série de vídeos, então que você possa, né, acompanhar aí comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito guerreira, muito ativa, né? Sempre enfrentei as dificuldades, né? Eu fazendo faculdade, eu tive o meu primeiro filho, né? Já estudando na pós-graduação. E aí foi um período assim difícil assim de tempo, né? Porque eu tinha que dar conta da faculdade, do meu trabalho, né, em casa e tudo. Só que eu sempre enfrentei isso. Eu falei, não, vou conseguir e tudo. Sempre fui muito esperançosa, né? Sempre lutei, né, por aquilo que eu acreditava. Então, nunca foi desculpa para mim. Né? Então eu, né, não parava nisso, no meio disso tudo, eu não parava de ir à igreja, não tinha dificuldades em levar o meu filho para a igreja, mesmo pequenininho, né? Então eu sempre fui, né, ativa nessa forma e enfrentava, né, as dificuldades, né? Porém, quando eu tive a minha segunda filha, né, terminei meus estudos, foi planejado, né? Eu e meu esposo, a gente decidiu que era hora de tentar, né, ali um segundo filho. E aí veio a Rebeca perfeita, assim, planejada, sonhada, desejada, né? E foi ali no início, normal de todo bebê, né? Eu consegui... eu tinha um paralelo, né, com o Theo, claro, uma diferença, porque com o Theo ele nasceu prematuro, de 32 semanas, ele ficou 35 dias na UTI, teve que operar e tal. Então teve os processos com o Theo, mas eu passei, né, enfrentando ali aquela situação e tudo, né? Só que os primeiros dias, o primeiro mês do bebê, não passei em casa, né? Minha recuperação ali da cesárea foi tranquila, porque eu, né, podia ficar sozinha e tudo. Porém, né, com a Rebeca já trouxe ela para casa pela graça de Deus, claro, né? E os primeiros meses ali, cólica, sem dormir e tal, tudo normal. Porém, né, quando chegou ali a fase da alimentação, né, aos 4, 5 meses, quando ela já deveria dormir melhor, já deveria, né, tá ali melhorando, ali tudo, a situação só foi assim piorando. Ela se alimentava muito pouco, tinha a questão do sono da Rebeca, era muito cansativo, porque ela não dormia nem de dia nem à noite. Então ela eu não conseguia descansar, nem durante o dia, nem durante a noite. Não tinha muita ajuda, porque, né, minha família é toda de fora, então meu esposo trabalhava, então assim, era muito cansativo para mim. Então comecei a ficar bem assim, cansada mesmo, irritada, né? Comecei a brigar muito com meu filho mais velho, brigava com meu esposo e tal, e quando ele chegava, despejava tudo, aquele cansaço, aquela irritação. E, né, foi um processo assim que eu comecei a falar, meu Deus, tá difícil para mim, né? E agora? E aí eu já tinha aprendido, por causa da minha comunhão com o Senhor, porque pela graça dele, assim, pela misericórdia dele, ele deixou que eu, né, experimentasse dele antes, né? Tanto que no iniciozinho ali da Rebeca bebê, eu deixava meu filho mais velho na escola, enquanto eu estava de licença, eu deixava meu filho mais velho para a escola e ia para a igreja. Às vezes eu passava a manhã toda lá na igreja, orando, lendo a Bíblia, adorando ao Senhor e tal. Então eu estava num momento de comunhão com o Senhor, né? Mas aí nesse período desses meses dela, 4, 5 meses, eu tive que parar, né, de ir um pouco à igreja. E aí eu estava nesse processo de comunhão com o Senhor, né? Então eu entendi algumas coisas que aconteciam, e aí eu perguntei para Deus, porque eu já tinha aprendido por outros casos, né, outros processos, que em todas as situações que acontecem na nossa vida, seja ela que Deus nos colocou ou que nós nos colocamos, ou seja, consequências de erros, né, e tudo,
qualquer situação difícil da nossa vida, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Então Ele aproveita as situações, qualquer que seja ela, para nos ensinar alguma coisa. Então, diante dessa dificuldade que eu estava vivendo ali com a Rebeca, de extrema dificuldade, eu que sempre lidei muito bem com tudo, estava sem saber o que fazer. E aí eu perguntei, falei, Deus, o que está acontecendo? Né? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E pela graça e a misericórdia dele, ele me falou que eu era orgulhosa, que tudo tinha dado certo com o Theo, que foi tudo fácil com o Theo, não porque eu era uma mãe perfeita, porque eu achava que eu era. Porque quando eu ouvia alguma mãe falando de alguma coisa, nossa, hoje eu não consegui nem tomar banho porque minha filha só queria colo e tal, e eu dentro de mim, né, dificilmente eu externalizava isso, até porque eu, né, também já fui transformada quanto a ofender as pessoas e tudo, mas eu dentro de mim eu rejeitava aquilo ali. Eu tinha um orgulho, eu falava, ela que não sabe, ela que não sabe direito, né, lidar com a criança, é só deixar ali um pouquinho e tal. Por quê? Porque com o Theo foi tudo fácil, né? Eu não tinha dificuldade de alimentar o Theo, não tinha dificuldade de deixar o Theo ali com os brinquedinhos e tomar um banho, né, e fazer as minhas tarefas e trabalhar e tudo. Eu não tinha, né, essa dificuldade, e eu achava que eu é que estava fazendo tudo certo. E aí o Senhor me confrontou nesse tempo. Ele falou, olha só, não teve nada a ver com você. Não era você que era perfeito, eu sou perfeito. Eu, né, sempre achava ali que eu era, né, ali estava fazendo tudo certo, mas não. Ele falou, olha, foi tudo fácil com o Theo, não foi por sua causa, foi porque eu fiz o Theo assim. Eu fiz o Theo assim, desse jeitinho, calmo, desse jeitinho, né, ali, obediente, tudo. Então foi fácil com ele porque eu fiz ele assim, não teve nada a ver com você. E aí eu levei, né, aquele confronto ali, só que o orgulho, ele não é algo simplesmente que sai. Não é algo que você entende e do nada muda. Porque a Bíblia diz, lá em 2 Samuel, capítulo 22, verso 26, diz assim, para um benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com lance de vista abate os altivos, ou soberbos, ou orgulhosos. Então, o orgulho, ele é resolvido através do abate, através da humilhação. Então, Deus precisava, né, que eu vivesse alguns processos ali, me humilhando, né, ali de verdadeiramente, né, abate o soberbo. Então ele precisou ali me deixar ali naquele sentido ali abatida por conta do orgulho que ele precisava tratar na minha vida, porque o orgulho ele não é uma coisa simples, né, de se transformar, mas é um processo, precisa de um processo, assim como uma lagarta. Para virar borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. Ela precisa ali entrar no casulo, ficar um tempo ali até que ela se transforme em borboleta. Então é isso que Deus estava fazendo comigo. Era como se Ele estivesse me colocando ali dentro de um casulo, né? E me fazendo aquele processo do orgulho, né? Fez eu me humilhar diante dele, pedir perdão, né? De várias coisas, né? E aí eu entendi que eu estava no meio de um deserto. E aí, né, porque o deserto é um lugar que Deus leva você para que Ele queira transformar alguma coisa dentro de você. E aí, normalmente, né, o que eu entendia é que quando você entende o que Deus quer transformar, aquela situação de dificuldade que Deus colocou para você se perceber, ela começa a melhorar. Só que no meu caso, né, quando eu estava ali entendendo o orgulho e me humilhando diante do Senhor e percebendo ali os processos cada dia ali, eu achei que a situação ia começar a melhorar. Eu achei que a Rebeca ia começar a dormir melhor, eu ia começar a descansar, né? E achei que a situação ali ia melhorar, mas não. E aí é um assunto para o próximo vídeo.
né? Eu vou falar para você um pouquinho sobre esse processo, né, de escuridão espiritual, em que eu de fato comecei a não ver o Senhor. E se você se identificou, né, com alguma coisa, algum sintoma, né, alguma dificuldade que você está tendo que enfrentar, né, busque o Senhor. Ele responde, né, ele deseja nos transformar à medida da estatura de Cristo. Ele deseja que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. Então, se você está vivendo aí uma situação de dificuldade, pergunte ao Senhor, porque pode ter algo dentro de você que Ele quer retirar, ou possa ter algo que Ele quer colocar dentro de você. Então, até o próximo vídeo.